Então, gente, essa aula eu fiquei de mostrar para vocês sobre aromatizadores e sobre incensos. Incensos não tem só aquele de pauzinho que você está acostumado. Existem diversos tipos de incenso. Um incenso muito comum e muito na moda é esse daqui, ó, o de cone. O de cone, que ele tem até esse tipo de aparato aqui, que eu não sei se vocês estão vendo, ele é bonito, porque ele fica parecendo que a fumaça faz uma cascata para baixo. Esse incenso de cone, normalmente, ele é vendido nessa forma aqui, ó. Em caixinha. Ele é vendido em caixinha, ele tem vários cheirinhos, esse daqui é de rosas. Ele é da mesma marca, esse que eu estou mostrando para vocês é daquela mesma marca tradicional Nag Champa. Tem aqui o Nag Champa tradicional, que o meu irmão me mandou, que eu falei, me manda os incensos para eu mostrar. Esse é dessa mesma marca aqui, ó, Nag Champa. Qual que é a vantagem do Nag Champa? O Nag Champa não usa carvão de forma nenhuma, ele não usa isso aqui. Ele não usa carvão. Aqui vocês veem o carvão. O Nag Champa não usa carvão. Ele é um incenso totalmente sem palito. Ele pode ser vendido assim, esse daqui é o de rosas. Ele faz esse efeito bonito na casa, que é de uma cascata, que parece a água escorrendo numa cascata. Normalmente, o incensário, ele é um pouco caro, porque ele tem que ser feito de uma resina bem dura. E normalmente ele é feito de uma resina preta. Mesmo esse incensário sendo bem duro, eu coloco ele numa basezinha de metal. Por quê? Porque a tendência dele é de marcar de preto ao redor aonde ele está sentado. Por quê? Porque esse incenso aqui, como que ele escorre para baixo? Ele escorre para baixo porque se você olhar aqui, ele é um cone, mas aqui embaixo ele vai ter um furo, ó. E é desse furo que vai sair a fumaça. Por isso que ele vai ter esse efeito que parece que a fumaça sai por baixo. Porque como ele é fechado em cima e furado embaixo, e normalmente o incensário ele é de uma resina irregular, a tendência da fumaça é sair por baixo. Ele é um marsala. Renata, o que é marsala? Marsala é quando isso daqui tudo é feito de massa. Não há carvão. Não tem carvão, ele vai queimar inteirinho. Ele vai queimar inteirinho. Ele não vai deixar palito, ele não vai deixar nada. Ele costuma até ser mais econômico do que o incenso tradicional assim, de caixinha. Ele costuma ser mais econômico. Você compra em caixinhas assim. Por exemplo, aqui eu tenho um de 7 ervas. Essas caixinhas vêm com 10 unidades. Aqui eu tenho um de 7 ervas. Aqui eu tenho um Buda. Um Buda. Da mesma qualidade, exatamente da mesma qualidade. Aqui o carvão já parou de queimar. Da mesma qualidade que esse incenso aqui, ó. Da mesma linha que esse. Dessa linha é o Buda. Só que nós estamos trabalhando com um incenso que ele é 100% massala, 100% massa. Ele não deixa resíduo, ele não deixa pauzinho, ele não deixa carvão, ele não é feito por carvão. Esses daqui têm sido os queridinhos do momento. E você acha
essas caixinhas de qualquer odor que você imaginar. A vantagem dele é a beleza e esse negócio de que o cone não tem pauzinho, e ele tem sido muito escolhido, principalmente pelo pessoal mais ecológico. Esse conceito de você não deixar resíduo nenhum, não deixar palito nenhum. Nós também temos esse daqui, ó, que é parecido, que também é um Nag Champa, também é um Nag Champa. Ele vem com incensário aqui, um incensário diferente dentro. Esse incensário também ele é de concreto. Por que ele tem esse incensário? Porque esse Nag Champa, o Meditation, ele também ele é 100% massa. Mas ele é mais parecido com o tradicional. Ó. Ele é 100% massinha. Você quebra ele vem de 2 em 2 e você coloca ele aqui. Ele também foi feito para queimar 100%. Eu acho que ele não tem vendido porque vocês não conhecem ele. Ele vem com o incensário. Eu também sempre aconselho vocês a colocarem um pires, colocarem um pratinho. Por quê? Porque a tendência do incensário é manchar aonde ele está colocado. A tendência dele é de manchar. Ele tem duração de 1 hora nessa basezinha de concreto. Essa basezinha de concreto também tem furinho aqui embaixo. Então, também vai fazer esse efeito da fumaça sair por baixo. E essa basezinha também vem com o furinho tradicional. Então, essa basezinha, ela também vai servir para você pegar aqui um incenso qualquer, e você colocar. Então, o Nag Meditation, ele é um incenso que vem com um incensário pequeno. Esse incensário pequeno, eu utilizo muitos os antigos cinzeiros, gente. O pessoal, teve uma época que era chique fumar. Imagina, minha mãe chegou a fumar porque mulheres de sociedade fumavam. Hoje o cinzeiro é um negócio retrógrado que você tem em casa. Mas o cinzeiro, no mínimo, ele serve para você colocar o seu incensário, colocar o seu incenso e não acontecer esse efeito de você manchar a mesa, manchar o prato, manchar o móvel. Então, você tem a opção do cone, porque tem gente que pensa que só tem o cone, aquele cone defumador. Não, você tem o cone incenso, que dura mais ou menos uns 30 minutos queimando. Você tem o incenso assim, sem vareta nenhuma, que tem sido uma opção ecológica, que muita gente tem comprado, porque esses dois são resíduo zero, é lixo zero. Você joga fora o pó, ou até mesmo você pode colocar o pó no vasinho das plantas, e ele faz lixo zero. E ele já vem com a basezinha dele, com o incensário dele. E o incensário dele é reaproveitável e pode ser usado aqui para um incenso comum também. Então, esse daqui, que é o Nag Meditation, ele tenta ser um upgrade entre esse daqui
e esse daqui. Ele tem uma duração maior, porque um cone desses dura no máximo meia hora, e um incenso desses dura mais de uma hora. E ele traz esse benefício de você não se preocupar com o residual, não se preocupar com a vareta, e tem o mini incensário junto. Ele tem sido muito usado pelo pessoal ecologicamente correto, pelo pessoal que não quer resíduo. Renata, tem na loja? Tem na loja, eu comprei, eu achei o máximo e ninguém comprou. Não sei por quê. Talvez porque vocês não soubessem. Sempre que a gente fala em incenso marsala, o que é incenso marsala? Incenso marsala, gente, marsala é a forma que o indiano tem de falar para você que aquele incenso, ele é feito com 100% de ervas. O jeito que o indiano tem de falar para você é que o incenso não tem carvão. Porque o carvão, ele é usado na defumação tradicional. A gente usa o carvão para colocar fogo em ervas, para colocar fogo em coisas. Mas o incenso, teve muita gente que me perguntou, incenso substitui defumação? Depende da qualidade do incenso. Tem incenso que substitui defumação. Tem incenso que não substitui defumação. Nós temos hoje em dia incensos que têm uma qualidade muito boa e que podem sim substituir a defumação. Nós temos incensos que têm qualidade muito boa e que podem substituir a defumação, mas você tem que levar em consideração que o incenso ele vai ser uma massa de uma madeira ressecada com facilidade de queimar, com boa facilidade de queima, provavelmente pinos, que é o mesmo material que o papel, e daí ele vai ter uma quantidade mínima de ervas. Eu estou tentando aqui acender só para você ver o nosso carvãozinho, porque eu trouxe para vocês verem alguns daquilo que a gente chama de incenso. Então, o que nós chamamos de incenso? Qual que era a tradição mesmo? Seria você acender um carvão e você jogar algumas resinas. A maioria dos incensos são feitos de resina. A maneira mais tradicional de você incensar a sua casa seria você queimar um pedaço de carvão e você colocar um pouco de resina. Esse daqui é um incenso. É um incenso de igreja. O incenso, ele é a resina de uma árvore. A maioria dos incensos tradicionais são resina de árvore. A resina de árvore, qual que é a questão? Não sei se vai pegar, não vai pegar porque não pegou fogo mesmo. Eu jogaria o incenso em cima do carvão e ele começaria a queimar. E durante um tempo, ele realmente queimaria e formaria uma fumaça absurda, porque essa é a tendência do incenso. O incenso começou assim. O incenso começou, por exemplo, no Egito, na Grécia, com a queima do carvão, e você jogava em cima do carvão o elemento incenso. O elemento incenso, resina de árvore, utilizado tradicionalmente na igreja, ele é bíblico.
Quando os 3 reis magos encontram Jesus na manjedoura, eles levam até ele incenso, ouro e mirra. O que é o incenso? Incenso é a resina de árvore de elevação espiritual. Isso daí teria uma simbologia que nós teríamos que discutir, que é da árvore da vida, Quando eu falo em incenso, eu falo em subir a árvore da vida. A resina, chamada incenso, é retirada de uma árvore e simboliza a elevação espiritual. São dados 3 presentes para ele. Incenso, que é a elevação espiritual. É dado também para ele ouro, que é a valorização na terra, o metal de mais preciosa valorização na terra, e é dado para ele mirra. Mirra é uma resina que não é de uma árvore, é de um arbusto. Quem já teve um pezinho de mirra em casa, sabe que a mirra não é uma árvore. A mirra, ela é um arbusto que você pode queimar as folhas aqui, você pode queimar as folhas, ou então essa resina também é a cola do arbusto da mirra. E a resina da mirra é roxa. E a resina da mirra, ela simboliza a morte e a ressurreição. Então, naquele momento, os 3 reis magos já determinaram o destino de Jesus. Eles já falaram: elevação espiritual, você vai subir; ouro, você vai ser valorizado como ouro; e mirra, você vai morrer e ressurgir. Porque a mirra, ela representa a ressurreição. Quando que você utiliza a mirra? Quando que você joga a mirra aqui em cima do seu carvão? Quando você quer matar processos e quando você quer uma renovação. Se você quer encerrar um processo e começar outro, você usa mirra. Se você quer elevação espiritual, se você quer elevação do padrão vibratório, se você quer que a sua casa, todo mundo fique mais espiritualizado, você usa o quê? O incenso. Incenso, vibração espiritual. Então, jogo aqui em cima. Carvãozinho não pegou fogo, ele é meio durinho mesmo. Mirra, renovação de todas as formas. Mirra é a morte e a ressurreição. Então, quando eu utilizo a mirra, eu estou usando a simbologia da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando eu jogo a mirra, que é importante vocês verem que é uma resina roxa, para vocês não serem enganados. Quando vocês vão comprar mirra em algum desses lugares que vendem resina, vejam se a mirra é roxa. Você joga aqui no carvão, e o que quer dizer a mirra? Morte, ressurreição. Então, você usa para encerramento de ciclo. Estou me separando, quero vida nova. Mirra. Saí de um emprego, quero emprego novo. Mirra. Estou encerrando a minha faculdade, quero arrumar emprego. Mirra. Mirra é morte de uma coisa e ressurreição de outra. Mirra está ligado à casa 12, está ligado ao signo de peixes. Além disso, nós temos algumas outras resinas muito famosas. Nós temos o bejoim. Bejoim, que é uma resina que vai do cinza para o verde. Bejoim também utilizado para fazer
para fazer incenso. Benjoim, lógico, vem de uma planta chamada benjoeiro. E o que, que ele mais tem? Ele tem um ácido chamado ácido benzoico. E esse ácido benzoico, ele tem a ver com, ele cura bronquite, ele é expectorante, ele é antisséptico, ele é cicatrizante. Isso daí também acontece com o benjoim e com um incenso chamado estoraque. Estoraque. São duas resinas de árvores diferentes, benjoim e estoraque. Você também pode comprar a resina de benjoim ou a resina de estoraque, jogar em cima do seu carvão. Desculpa aí que eu não consegui colocar fogo no carvão para vocês verem, e ele solta uma quantidade absurda de fumaça. Mas, por incrível que pareça, a fumaça do benjoim e a fumaça do estoraque não fazem mal para o pulmão. Pelo contrário, a fumaça do benjoim e do estoraque abrem os pulmões. E os pulmões, eu já falei para vocês, que são as nossas asas de anjo recolhidas e colocadas dentro do nosso ser. O nosso pulmão, ele é algo branco, esponjoso, e que se sai do nosso corpo é enorme. Por isso que os nórdicos faziam aquele ritual que era considerado horrível, que era da retirada dos pulmões para trás. Mas quando a pessoa, entre aspas, morria, era bonito porque era como se fossem as asas da valquíria, e eles teriam certeza de que a pessoa alcançaria o céu. Porque é exatamente isso, tem uma simbologia que o nosso pulmão são as nossas asas recolhidas, protegendo o nosso coração, protegendo a nossa caixa acástica, protegendo todas as viagens que nós fazemos em corpo físico. Então, o estoraque e o benjoim, eles abrem a nossa capacidade pulmonar. Abriu a nossa capacidade pulmonar, desbloqueou o coração. Desbloqueou o coração, que esse é o chakra mais difícil de você conseguir pular para você fazer o levantamento da tua Kundalini. Até aqui todo mundo chega. Por isso que essa é a simbologia de Da'at na árvore da vida. Até aqui todo mundo chega. Daqui é que é difícil de passar. Esse é o grande enigma. Então, o estoraque e o benjoim ajudam a limpar o pulmão, elevar a nossa espiritualidade e ativar a nossa memória. Então, são resinas muito poderosas. Quem gosta de fazer o incenso da maneira tradicional, que é jogando a resina em cima do carvão, não pode faltar em casa mirra, benjoim, incenso, e se faltar o benjoim, ter o estoraque. Qual que é a diferença? São da mesma família. Benjoim e estoraque são duas resinas da mesma família, sendo que benjoim é oriental, é daquela região Egito, Jerusalém, etc. Estoraque é a mesma família de árvores, mas você vai achar muito nos Estados Unidos, norte-americano, tradição de índios norte-americanos. Então, aqui nós temos simbologias iguais, culturas, diferentes. Aqui, Estorar, que é um pouco mais xamânico, Benjoim é mais judaico-cristão. Além disso, gente, nós temos uma outra resina muito importante. Eu não tenho aqui, nós temos duas resinas importantes. Esse é o copal branco.
Copal branco. É uma resina mexicana. Mexicana. O copal branco trabalha também com a ressurreição, com a renovação da promessa da vida e da morte. Sempre que nós trabalhamos com ressurreição, nós estamos falando, tudo bem, um ciclo termina, mas não se preocupe, porque você pode renovar esse ciclo. Então, sempre que você trabalha com copal branco também está muito relacionado com o culto de Santa Morte, também vai pegar uma magia que é a santeria mexicana, que é a santeria mexicana. E o que é a santeria mexicana? A santeria mexicana, se você está falando sobre qual ter relação com a Umbanda? O Estoraque? Não, eu escrevi ali na mensagem, o Bejoim. O Benjoim. Pode ser, porque tem essa questão da ressurreição, né? E na Umbanda se trabalha muito o que nós chamamos de calunga, que é não se tem medo de trabalhar o conceito da vida e da morte, que os mortos estão junto com a gente e estão trabalhando junto com a gente, que é a mesma coisa do copal branco. Que eu ia chegar nisso que eu ia falar, porque a santeria mexicana, ela também tem um parentesco com a Umbanda. Quando você vai trabalhar com a santeria mexicana, por exemplo, você vai trabalhar com Sangô. E você vai trabalhar com Ogum. Então, assim, e é Xangô e é Ogum. Então, é a forma com que a história chegou no México. E quando você vai trabalhar com o voodoo, que ele é o voodoo mais lá de New Orleans, embora ele seja chamado de voodoo ou de voodoo, você vai trabalhar também com Sangô, com Iemonjá, você vai trabalhar com Ogum. Então, você vai trabalhar com aquilo que no Brasil se transformou em Umbanda Candomblé. Que são todas as formas que os afrodescendentes e os descendentes de escravos tiveram de colocar a cultura deles, que foi para outros locais com outros nomes. Então, uma maneira que você tem de trabalhar o incenso é jogar a resina em cima do carvão. Qual que é o ponto negativo? Ponto positivo, muito mais forte que qualquer incenso. Muito mais forte que qualquer incenso. Sem dúvida nenhuma, ele vai ser mais forte que qualquer incenso. Ponto negativo, o carvão é exatamente o que se caiu fora quando se inventou o incenso marsala. Antes de existir um marsala, existia um incenso de fumaça preta, que era de fumaça preta, exatamente por causa da presença do carvão. O carvão, ele dá para você o resíduo do dióxido de carbono, que é prejudicial? É prejudicial, sim. Só que quando você trabalha com algumas tradições de povos nativos, tradição de toltecas, incas, maias, aqui nós temos os diversos nomes indígenas. O que acontece? Para eles, a fumaça preta do carvão, ela pode fazer levemente mal ao ser humano, mas lógico que não é nada comparado com a fumaça que soltava um carro antigamente. E essa fumaça, ela também, essa criação de grande quantidade de fumaça também está ligada à ritualística da limpeza. Quando eu morava no Mato Grosso do Sul, agora eu não vou lembrar qual que era a tradição dos índios lá do Mato Grosso do Sul,
o que que acontece? A oca, ela tem no centro dela uma chama que está queimando o tempo todo, e para eles faz parte da limpeza da casa a fumaça. A fumaça limpa e purifica. E você vai falar da fumaça e eles vão olhar para você e falar: quem é você para me falar da fumaça? Você que usa o plástico, usa o vidro, mata não sei quantas árvores para usar o papel. Então, o que é uma fumacinha perto disso? Então, existe uma relação dos povos nativos da fumaça também como objeto de limpeza. Então, as tradições xamânicas, as tradições de Umbanda, as tradições de Candomblé, as tradições de santeria, as tradições de Santa Morte, para elas é muito importante isso daqui. O carvão aceso e o ato de jogar a erva em cima. Sendo que também uma erva muito importante, para vocês terem uma ideia de como ela é importante, dá uma olhada no tamanho do meu pote. Eu tenho mais sálvia em casa do que arroz. Eu tenho mais sálvia em casa do que arroz. A grande erva de limpeza é a sálvia. A grande erva de limpeza é a sálvia. E um ritual muito forte de limpeza que você pode fazer em casa é o ritual de você ter a chama acesa e você jogar um punhado de sal grosso e um punhado de sálvia. Um punhado de sal grosso e um punhado de sálvia e incensar a sua casa com o padrão sálvia e sal grosso. É muito interessante você fazer essa mistura da sálvia com o sal grosso. Eu utilizo sem medo os antigos cinzeiros, ou então eu utilizo caldeirãozinho para fazer isso. Atualmente, eu peguei de herança todos os incensos da casa da tia, falei como não sei lá quantos anos eu vou demorar para vender essa casa, e essa casa estava cheia de cinzeiros por todos os cantinhos, eu peguei os cinzeiros e falei, serão meus incensados, e trouxe para cá. Então, você pode trabalhar jogando um pouquinho de sálvia e um pouquinho de incenso, mas tudo pode ser usado para você fazer incenso. Aqui, gente, eu tenho um galinho seco de orégano. Orégano. Orégano é um tempero que, jogado sobre o seu carvão, traz prosperidade. Posso usar o orégano do supermercado, do saquinho, da ioki, da quitano? Pode usar. Esse daqui é um orégano fresco, seco. Se for um orégano fresco, seco, mais forte, porque lógico que por menos que seja, aqueles temperos que são colocados em saquinhos e que estão ali com validade de 6 meses, você não sabe há quanto tempo que aquilo está seco. E uma planta, de acordo com o tempo, ela perde as suas propriedades. Existe aquilo que nós chamamos de agitação de Armstrong. O que é a agitação de Armstrong? É a agitação da célula, a agitação da molécula. A radiestesia trabalha sobre isso. A radiestesia, ela acredita que uma coisa é viva de acordo com a vibração. E conforme passa muito tempo que morre, a vibração vai baixando. Então, por exemplo, grãos, arroz, feijão, tem uma vibração baixa. Ah, serve para comida? Serve para comida, mas tem uma baixa vibração. Carne, que no máximo
passa uma semana que morreu, você já comeu. Tem uma vibração mais alta. Então, um galinho que você tirou da planta, deixou para secar 1, 2 dias e você vai queimar agora, ele tem uma vibração mais alta, ele tem uma vivacidade mais alta, ele vai passar mais vida para sua casa. Então você pode trabalhar assim. É a maneira mais tradicional, xamânica, ligada à Umbanda, ligada ao Candomblé, ligado aos povos nativos. Gente, eu não sei mais se é politicamente correto falar indígena, índio, eu me engasgo nisso. Eu me engasgo nisso, porque antigamente a gente falava isso e não era certo, e não era errado. Ao mesmo tempo, você sabia da Boitatá, da Iara, de Jaci, você sabia todo o nome dos povos indígenas, Tupi, Guarani, você sabia de onde vinham as palavras. Hoje você não pode falar índio, porque dizem que é politicamente incorreto. Mas o que adianta você ser politicamente correto e você não entender nada da cultura deles? Então, o que tem mais valor? A minha avó era indígena para mim, era índia para mim, no entanto, eu sabia a história da Boitatá. Hoje você pega um jovem, não sabe nada de nada, mas sabe politicamente correto. Eu fico olhando assim pensando, será que você tem respeito mesmo pela cultura que você desconhece? Eu acho que antigamente nós sabíamos mais sobre essas culturas. Nós sabíamos menos o politicamente correto, mas que com certeza nós tínhamos mais informação, nós tínhamos mais informação. Mas isso daí é a opinião de uma tia velha. Né? Eu já falo, com 50 anos você já está tia velha. Eu olhava os meus tios e falava, esse velho, hoje eu sou uma tia velha. É que antigamente, com 50 anos, você tinha cara de velha. Eu não tenho a cara, mas eu sou uma tia velha. Para minha sobrinha, eu sou velha. E daí nós temos os incensos tradicionais, indo do mais fraco para o mais forte. Nós temos a linha que é chamada de Nag Champa, que é exatamente isso. A nossa incenso Nag Champa. Usar usar aqui o Google para me ajudar um pouquinho aqui no Nag Champa, porque eu esqueço qual que é o famoso, o nome do aqui, Sai Baba. Esse incenso aqui, ele ficou famoso por um mestre indiano chamado Sai Baba. Então, o Nag Champa azul, ele ficou famoso pelo culto de Sai Baba. Então, Sai Baba era um mestre de sabedoria, um possível Buda vivo. Como todos, ele tinha aquela aparência gorda, usava roupa laranja ou roupa branca, aquele cabelo desgrenado. Enquanto vivo, ele teve os seus ashrams, as pessoas iam lá fazer meditação. O Sai Baba, ele ficou famoso de verdade porque depois da morte dele, nos templos dele, acontecia um fenômeno que era o do choro do Sai Baba. Eu não sei se vocês sabem disso, mas acontecia o fenômeno do choro do Sai Baba, que as fotos dele choravam. E a lágrima das fotos de Sai Baba eram utilizadas para cura. E só uma curiosidade
para vocês o nosso querido Antônio Rodrigues, que era um radiestesista cínico, com dificuldade de aceitar florais, com dificuldade de aceitar tudo que fosse fora da radiestesia. No entanto, sentou comigo e falou: eu vi as lágrimas de Sai Baba e eu usei as lágrimas de Sai Baba, e Sai Baba cura. E Sai Baba cura, porque toda a procura de Antônio Rodrigues foi porque muito novo, com 20, 25 anos, olharam para ele e falaram: você vai morrer de diverticulite. E diverticulite naquela época era o mesmo que chegar hoje em dia e falar: você tem um câncer cerebral. Era uma coisa assim do tipo: você vai morrer de diverticulite, você tem no máximo 3 anos de vida. Então, o Antônio Rodrigues virou a vida dele para procurar espiritualidade e ele viveu até os 70 anos. Isso para uma pessoa que já estava condenada aos 25. Então, ele teve uma vida muito longa e uma das coisas que ele me falou foi que a lágrima de Sai Baba, o culto ao Sai Baba, acreditar em Sai Baba, curava. E Sai Baba está relacionada ao Nag Champa Agarbati. Esse incenso é fabricado e é vendido em grande quantidade, porque era a recomendação de incensos do Sai Baba. Sai Baba que pedia que fosse usado o agarbate. Então, esse é um incenso que eu não sei qual é a composição dele, eu não posso falar, a composição dele é mirra, a composição dele é benjoim. A composição dele é uma mistura de ervas, que coloca várias coisas aqui, e que foi passada pelo Sai Baba, e que ficou muito famosa, o Nag Champa. O Nag Champa passou a ser muito famoso por causa do Sai Baba. E ele é feito para quê? Elevação espiritual e cura. E cura. Sai Baba cura. Então, esse incenso aqui é um incenso de cura. Também tem naquela versão que é essa daqui que eu estava queimando. Que depois que acaba, vira só pó. Então, o Nag Champa Agarbati está relacionado com o culto de Sai Baba e com a promessa de elevação espiritual e de cura. Ele é muito procurado, principalmente por quem está doente, para quem quer curar um problema físico através da espiritualidade. E foi isso que deixou depois a marca que nós chamamos de Nag Champa famosa. O Nag Champa, a empresa Nag Champa, que tem essa fórmula, que eles não revelam o que vai na fórmula, começou a ser procurada e as pessoas falarem: mas tem Nag Champa de outros odores? Tem Nag Champa de outros odores? Daí eles começaram a fazer, por exemplo, Nag Champa de copal branco, dessa resina aqui. O que quer dizer? Que eles estão utilizando a mesma massa sem o carvão e com o copal branco. Nag Champa de mirra. Então, eles estão usando a massa da mirra sem carvão, com o resíduo ali de madeiras, de maneira que não tem carvão, mas que tem a mirra.
é a marca mais tradicional do mercado, é a mais famosinha. Normalmente, quando se fala Nag Champa, as pessoas não associam que é um tipo de incenso que não usa carvão. Eles associam a marca do incenso que ficou famosa por causa do Sai Baba, mas é um tipo de incenso que não usa carvão. Esse daqui é o incenso de cura do Sai Baba. E esses daqui são incensos da marca Nag Champa, que quer dizer, não utilizo carvão, mas que podem ter qualquer odor. Podem ser feitos de qualquer tipo de odor. Por exemplo, aqui, o de Palo Santo. O de Palo Santo. Então, Nag Champa é uma marca que ficou famosa principalmente por causa do Sai Baba e do incenso azul. E que simplesmente quer dizer, esse incenso não tem carvão. A partir disso, foram feitas outras marcas Nag Champa. E nessas outras marcas Nag Champa, nós temos algumas que são brasileiras, que são muito fortes. Então, nós temos incensos nacionais muito bons, muito bons. Uma marca de incenso nacional muito boa é a Nirvana. E outra marca de incenso nacional muito boa é a Ananda. A Nirvana e a Ananda são marcas de incenso tão boas que elas são muito utilizadas por pessoas de centro de Umbanda. Então, apesar de ter essa necessidade de profusão de fumaça, de muita fumaça, que normalmente é utilizado com o carvão, quando você compra um Nirvana ou quando você compra um Ananda, eles fazem muita fumaça. Por isso que eles, muitas vezes, substituem em casas religiosas o carvão, porque a função do carvão é fazer muita fumaça. Então, se você puder fazer muita fumaça sem utilizar carvão, perfeitamente trocável. O Fernando usa Nirvana na sala de xamanismo. O Fernando Maiorino, é o namorado do Tiago, que é um mestre xamânico, que é muito poderoso. Eu vou nos rituais xamânicos do Fernando ver estrelinha. Eu começo a entrar nos rituais xamânicos, aí eu fico assim, que parece que eu tô doida, e daí eu falo, com licença, Fernando, eu já vou dormir. E pum, capoto, e tenho sonhos, porque eu tenho essa dificuldade. Eu tenho uma rigidez, que o Fernando é uma das poucas pessoas que viu eu incorporar. O Fernando e o Tiago foi uma das poucas pessoas que viram eu incorporar, porque eu tenho uma rigidez muito grande, eu tenho um controle muito grande. O Saturno no meu mapa astral é muito pesado, eu sou muito controladora, então eu não permito passagem facilmente. Então eu caio, eu desacordo e vou para o astral. É mais fácil para mim. E o Fernando Maiorino, ele tem um local xamânico muito bom. O Ananda. O Ananda, gente, ele vem com poucas varetas. Ele vem com 5 varetas. Esse é o mais artesanal. Ele é o mais artesanal. Ele vem com 5 varetas. Ele tem um diferencial. Olha a grossura dele. Ele é programado para queimar do começo até o fim. Mesmo aonde ele é vareta,
ele é totalmente coberto da erva. Porque, embora ele tenha uma varetinha que é para ser colocada no incensário, ele é programado para queimar inteiro. Ele é programado para queimar inteiro. Então, o incenso Ananda também é um incenso de alta qualidade. Ô, gente, quase uma hora de aula e eu só falei da qualidade do incenso, mas tudo bem, vamos lá. O incenso Nirvana, ele também, ele se diferencia, você vê, ó, como que é diferente. Se eu pegar aqui um Nag Champa, eu pegar um Nag Champa, é bom? É bom. Mas daí você vê como que é. O Nirvana vem 9 varetinhos, o Nag Champa vem 10 varetinhas. Mas olha só, a gente... Uma varetinha assim, ó. Aqui não. Quando eu tenho um incenso Nirvana, eu tenho isso aqui, ó. Olha a diferença de uma vareta para outra. Ele também é programado para fazer o máximo de fumaça possível e entre 40 minutos, 1 hora. Sendo que vocês viram que aqui o incenso da Ananda, ele tem erva até no palitinho. O Nirvana não. Ele tem um palito bem grosso, mas aqui o palitinho é sem erva. Mas são incensos de alta qualidade, programados para queimarem de 40 minutos a 1 hora. Por quê, gente? Porque o incenso, hipoteticamente, toda varetinha de incenso é feita com uma quantidade de material inflamável que deveria demorar 1 hora de queima. Só que a queima sempre é alterada pelo ambiente estar pesado ou não. Já teve gente que reclamou para mim, mas a vareta do meu incenso durou 10 minutos. Eu falei como estava pesado o seu ambiente. Por quê? Porque quanto mais pesado tiver o ambiente, o plano espiritual vai fazer com que a erva se espalhe o mais rápido possível. Então, quando você tem um ambiente muito, muito, muito pesado, o plano espiritual vai fazer com que a sua erva queime muito rápido, seja lá qual for o tipo de queima de erva. Então, assim, os incensos são programados para durarem de 40 minutos a 1 hora. Mas pode ser que um incenso dure 10 minutos. Graças aos deuses. Ainda bem. Ainda bem. Chegamos aos odores do incenso. Além do mirra, além do próprio incenso, que tem muita gente que fala, Renata, incenso, sabor incenso, incenso, odor incenso. Incenso de incenso. Atualmente, a nossa juventude, que não sabe nem usar o Google, é capaz de me perguntar, mas incenso não é o nome do negócio que queima? Não, gente, existe incenso de incenso. Existe a resina chamada incenso, e incenso quer dizer elevação espiritual. Incensar quer dizer levantar a energia espiritual do ambiente. Então, como incensar quer dizer levantar a energia espiritual do ambiente, o nome incenso se tornou sinônimo de varetinha
com ervas para incensar. Do mesmo jeito que a gente fala que palha de aço é bombril. Então, incenso virou incenso, mas tem incenso de incenso e tem incenso de outros odores. Então, nos odores que nós temos de proteção, nós vamos ter, por exemplo, muito importante, white sage, que é o quê? Sálvia branca. Sálvia branca. Um dos mais eficientes, os 2 incensos mais eficientes que eu utilizei para limpeza espiritual foi sálvia branca e copal branco. Os 2 mais fortes que eu utilizei. A gente que fala sal grosso, sal com 7 ervas. O que acontece? Se você quiser comprar, que vende na Paulista, a barrinha, vende nas casas esotéricas, as barrinhas com sálvia branca, para você colocar fogo na sálvia branca e ficar incensando a casa. O que aconteceu? Como tudo que é esotérico, há 10 anos atrás, a sálvia branca era muito barata. Hoje, como se foi propagado aos 4 ventos o poder da sálvia branca, você não consegue comprar um bastão de sálvia branca por menos de R$50. Quando eu fui ver no atacadista para comprar para oferecer para vocês, estava R$40. Daí eu olhei assim e pensei, se eu compro por 40, eu vou vender por quanto? Não tem como. Então, sobrou para nós os incensos de sálvia branca. Sálvia branca, um dos mais fortes incensos que eu já vi. Sálvia branca limpa qualquer ambiente. Sálvia branca é um incenso básico para você utilizar em casa. Seja um incenso mais gordo, mais poderoso, ou seja um incenso mais fraquinho, tanto faz, vai ser uma escolha sua a qualidade do incenso. Você vai encontrar ele de várias marcas. Por exemplo, o Cultrum. O Cultrum, esse daqui é sálvia branca com palo santo. O Cultrum, qual que é a beleza do Cultrum? O Cultrum, gente, também é um incenso africano. Ele vem com o incensário dele. E a varetinha dele também é uma vareta gorda. Não é uma vareta magra, é uma vareta gorda. Não tão gorda quanto o Ananda e o Nirvana, mas mais gordinha do que a varetinha do Nag Champa. Então, isso tudo valoriza ou desvaloriza a marca de incenso que você está comprando. Por isso que existem várias marcas no mercado. O que acontece quando você está comprando o Cultrum? Primeiro que você está comprando um incenso africano. Segundo que ele está vindo com um porta-incenso. Ele é mais forte que o Nag Champa. Esse daqui é mais poderoso que esse daqui, mas ele é menos do que esse. Ele é menos que o Nirvana. Então, tudo... Você também pode comprar aquelas varetinhas de R$3, de R$4, tudo bem. Tudo são escolhas. Por exemplo, esse sálvia branca aqui, importado. Ele também é de vareta grossa. Ele é de vareta grossa. Isso porque existe uma ignorância das pessoas pegarem e falarem: por que eu vou comprar um incenso de R$12? Por que eu vou comprar um incenso de 20, de 15, se eu posso ir no R$1,99?
e comprar um incenso de R$ 3. Tudo bem, você pode ir no 1,99 e comprar um incenso de R$ 3. Primeiro que esse incenso não vai ser massala, ele vai ser com carvão. E segundo, que se a varetinha for muito pequena, dependendo da tua casa, você vai ter que espalhar 5 varetas para fazer uma limpeza. E se você utiliza um Nirvana, um só já limpa a casa. Se você utiliza um Ananda, um só, ele... Porque o incenso de 1,99 de ser de café e cheira arruda. Sim, porque a quantidade de erva dele é tão pequenininha que daí ele é colocado naquele mostruário que tem alecrim, arruda, incenso dos anjos, lavanda, café, e ele mistura todos os odores. A quantidade de erva dele é tão pequenininha que ele pega o odor de tudo que está ao redor. Também acontece isso. Quando você trabalha com incensos, por exemplo, da qualidade do Nirvana, alguns que eu tenho, que eu posso aconselhar para vocês, para limpeza, o sal grosso. Nós temos o incenso de sal grosso. Então, essa aula vai sair aula propaganda, né? Vai sair aula propaganda do Nirvana, porque a qualidade desse incenso, eu acendo um só e passo pela casa inteira, incenso a casa inteira, fico de saco cheio, ponho aqui atrás da porta e deixo queimando ainda. Então, é um incenso que uma vareta limpa a casa inteira. Nós temos aqui o sal grosso. Nós temos aqui os 7 pimentas, também de limpeza. Aqui, o interessante é que o Nirvana, ele sempre vai trazer para você a composição. Ele sempre vai trazer para você a composição. Ele vai ter aqui, aliás, os 7 ervas, e ele vai ter o 13 pimentas. 13 pimentas. Então, esses daqui são os mais fortes para limpeza de casa. E dura um tempão. Que nem a Edmeia está falando. A vantagem do Nirvana é que você pega o Nirvana e você pega e incensa a casa inteira com uma vareta. Se você estiver trabalhando com o Nag Champa, vai colocar uma varetinha na sala, uma varetinha em um quarto, a varetinha no outro quarto, no banheiro eu não costumo colocar, que eu acho que é perda de tempo. Vai colocar outro na cozinha. Então, o que adianta eu pegar e comprar? Esse daqui é R$ 9,90, esse daqui é 20. Esse daqui eu uso 2 dias, esse daqui eu uso 10 vezes, em dias diferentes, com uma diferença de dias entre um e o outro, porque o efeito está durando muito. Então, ele vai ter essa questão. E nós vamos ter também da Ananda, porque da Ananda eu mostrei para vocês essa linha aqui, que é a mais natural, que vem 6 incensos. E que é o mais compatível em qualidade com o Nirvana, que vai ser a vareta grossa, que vai durar mais de 1 hora ou 1 hora. E nós temos também essa linha aqui mais suave. Essa linha aqui mais suave, que se aproxima mais do incenso, vamos dizer, comum,
do incenso que você compra no mercado, ele é um incenso curto, ele continua sendo bem grosso, mas ele é um incenso curto. Em relação à linha natural dele, ele é mais fino que a linha natural. A linha natural é bem grossa. Ele é um pouco mais fino e ele é mais curto. Ele foi feito para ser um pouco mais acessível. Ele não é uma segunda linha de qualidade. Ele não é uma segunda linha de qualidade. Mas ele mantém a qualidade, mas ele foi feito para ser uma linha mais acessível. Então, ele é um pouco menos grosso e ele é um pouco mais curto, mas ele também mantém a qualidade da marca Ananda em um preço mais acessível. Que é essa linha aqui, que tem a flor da vida na capa. Então, falando sobre preços, valores, mais ou menos, no Brasil, um incenso desse gira em torno de R$20. Quando você vai conseguir em oferta, você vai conseguir ele por 18. Quando você vai pegar ele fora da oferta, você pode pegar ele até R$25. Tem uma coisa que eu fico pé da vida aqui no Brasil, porque o produto é brasileiro, a fábrica é brasileira e o preço de cotação é em dólar. Eu quero morrer com isso. Eu quero morrer com isso, como comerciante, porque o preço de cotação é em dólar, então, dependendo do dólar, eu compro o mesmo produto mais barato ou mais caro para vocês. Por quê? Porque é muito mais interessante para o vendedor vender para o exterior. Então, assim, dane-se o mercado interno. Ao invés de eu inventar um preço para o mercado interno, eu vou manter o valor em dólar e o brasileiro que se lasque. O brasileiro que se lasque e que quem tem uma loja compre em dólar e tente repassar. E às vezes nós não conseguimos repassar para vocês o valor da qualidade do produto que a gente tem. Então, assim, dependendo do valor do dólar, e também, às vezes, os fornecedores, eles fazem uma grande promoção porque o preço em dólar não vendeu, e eles estão com estoque parado. E daí você chega no fornecedor e ele está com uma super promoção por 1/3 do preço de um odor só. Daí eu fico mais brava ainda, porque então o fornecedor ele está me mostrando que o tempo todo ele poderia fazer por 1/3 do valor. Mas ele está trabalhando com a procura. Se está sendo procurado, por que eu vou fazer barato? Se não está sendo procurado e está ocupando estoque no meu espaço, no meu estoque, eu faço promoção. Então, às vezes, eu fico brava com isso. Mas, assim, o que eu posso falar para vocês? Que existem diversos, de diversas qualidades, com diversos odores. Eu tentei passar para vocês aqui o básico do básico, que é necessário, sim. É muito interessante você ter o mirra, é muito interessante você ter beijoim, é muito interessante você ter o incenso, e é muito interessante você ter sálvia branca ou copal branco. Os mais fortes de limpeza que eu conheci foram os de sálvia branca e copal branco mesmo. Experiência de fazer rituais pesados, que precisa da limpeza de tudo que está ao redor, e o que funcionou foi sálvia branca.
E como a gente tem que discutir qualidade, é indiscutível esses dois aqui em questão de qualidade. É indiscutível a qualidade do Ananda e do Nirvana. É indiscutível a qualidade dos incensos Anandas e dos incensos Nirvana. E esse daqui, que é o Nag Champa, que é o tradicional, Palo Santo não. O Palo Santo, ele é uma coisa muito tradicional cabocla nossa. O Palo Santo, ele se tornou muito tradicional e ele é muito famoso exatamente no interior, no Mato Grosso do Sul. Entre o povo caboclo, aquela mistura que houve de indígena com português, que se queimava uma madeira que tinha um cheiro, mas que também tinha um ritual de rezação. Então, o Palo Santo, ele está ligado ao xamanismo, a uma vida mais natural, a uma ritualística, e tem uma ligação muito forte do Palo Santo com ritualística. Quando você pega o Palo Santo e destitui da ritualística, a sálvia é mais poderosa. A sálvia é mais poderosa. E o mais popular, o mais popular por mercado é o Nag Champa. Popular por mercado, nós temos o Nag Champa. Ele é popular e ele tem os diversos sabores, os diversos odores. Ele vai ser interessante porque ele vai ser um masala, ele sempre vai ser totalmente destituído de carvão, ele não tem nem um pouquinho de carvão. O Nirvana e o Ananda têm carvão. E eles são bem sinceros em colocar aqui resina, por exemplo, esse daqui, rosas. Composição, resina de almeiga, sal marinho, carvão aditivado, rosas e vareta de pinho. Você sempre vai conseguir a informação da composição no Ananda e no Nirvana. Eles têm a informação da composição deles e eles utilizam carvão. Eles utilizam carvão. Eles são muito potentes, mas eles utilizam carvão. O Nag Champa não utiliza carvão. O Nag Champa não utiliza carvão. Mas o Nag Champa poderoso é o azul, que é o Sai Baba, que é de cura. Que é de cura. Esses outros, com todos os odores deles, são famosos por serem Nag Champa, por não terem carvão na composição e por terem um odor firme. Mas o Nag Champa, de fato, que é o Nag Champa poderoso associado à elevação espiritual e à cura, é o azul. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Já foi aqui 1 hora de aula. Eu vou trazer amanhã mais alguns para vocês. Eu vou trazer aromatizadores. Eu vou ensinar. Gente, aromatizador, de fato, ele é muito fácil de fazer. Ele é 30% de álcool, 70% de água e a erva que você quer. Mas algumas ervas você tem que saturar no álcool, algumas ervas não. E algumas ervas são oleosas. Erva oleosa não serve para aromatizador. Daí você tem que comprar a essência da erva, que é algo feito em laboratório, porque daí precisa ser tirada essa essência de uma maneira que não é a que se faz em casa. Não é a que se consegue fazer com um laboratório caseiro. Então, amanhã eu vou falar um pouco sobre os aromatizadores, tá bom?
Tiago, vamos encerrar a gravação? Vamos encerrar para o pessoal ir dormir, ir namorar, e fazer o que quer? Vamos encerrando, então. Olha, ninguém me perguntou na vida se eu vendia pilão, mas eu sei aonde se compra pilão. Eu vou ver se o preço da onde se compra é um preço vendável e daí eu vou te falar. Tá bom? Porque a intenção minha é de vender tudo que vocês querem comprar. Eu não sou uma pessoa. A minha intenção é ter tudo que vocês querem. Eu não sou uma pessoa humilde, eu quero ter tudo que vocês querem ter. Mas eu vou ver se aonde eu comprei o meu pilão, se o preço é razoável bastante para eu te vender pilão. Ai, ai, é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Amanhã eu vou falar sobre aromatizadores, daí eu vou colocar algumas ervas aqui, vou mostrar para vocês o álcool de cereais e vou dar alguns conselhos quanto a como fazer o seu aromatizador ou se comprar aromatizador, tá bom? Beijo para vocês.